Mesmo contrariando todos os psicólogos que insistiram em mantê-lo numa camisa de força em total reclusão, está no ar o programa A Hora do Beto Hora. Amigos, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho de vocês. Estamos aqui, é o programa A Hora do Beto Hora. Eu sou o Beto Hora, vou acompanhar vocês em várias entrevistas aqui na CBTV. E é o seguinte, você sabe que formiga e flamenguista você encontra em qualquer lugar do mundo. Nós tentamos entrevistar uma formiga, não conseguimos. Mas nós trouxemos um dos maiores, olha, eu vou dizer aqui, ó, sem medo de errar, um dos maiores flamenguistas da atualidade. Eu vou explicar para você por quê. Maurício Roberto Matos. É tanto nome que assim, é Maurício Roberto Gomes Matos. Gomes de Matos. Gomes de Matos. Gomes de Matos, conversa com o Roberto, que é melhor. Ó, eu vou chamar ele de Roberto, de Maurício, de Gomes, ó, enfim. Durante, vamos tirar o Roberto. Eu não posso tirar o meu Roberto. O meu Roberto não pode tirar. O meu nome é Beto Hora. Se você já me conhece, é um prazer revê-lo. Se você não me conhece, eu sou Beto Hora e vou acompanhar vocês aqui no Canal Brasil com o programa A Hora. O programa, como é que chama o programa mesmo? A Hora do Beto Hora. Beleza? E é o seguinte, Maurício, prazer te receber aqui. Muitíssimo obrigado pela sua simpatia, pelo seu carinho com a gente. E a gente fez isso, na verdade, para agradar o CEO da nossa empresa. Porque eu sou corintiano, eu gostaria de começar a entrevista com o corintiano. Mas olha, é um prazer te receber. E eu expliquei, no começo eu falei que você é um dos maiores flamenguistas do Brasil, porque tem uma passagem, se eu não me engano, você tirou o Flamengo de uma situação de 8 meses sem salário, foi isso mesmo? 8 meses que os funcionários não recebiam salário e 5 meses que os jogadores não recebiam seus salários. Mas primeiro, né, um bom dia aí, um especial. Obrigado. Para todos os espectadores, principalmente os rubro-negros aqui de Orlando. Bom dia a você também, Beto. Parabéns pela estreia. Obrigado, Maurício. Agora me fala isso, porque uma coisa é jogador ganha milhões, pô. Tem jogador, quer dizer, não são todos. Jogador ganha milhões, tem jogador que pode passar 1 ano, 2 anos sem receber salário, tá tudo bem. Mas o funcionário, o pequeno funcionário e o jogador iniciante, esse aí é bravo. É um absurdo que isso possa acontecer e o pior que ainda acontece no dia de hoje, né? Isso foi em 2004, o Flamengo atravessava um momento realmente complicado de gestão, né? E tentando se erguer após Edmundo Santos Silva, e isso nos trouxe realmente problemas terríveis e principalmente afetando o salário, o dia a dia do trabalhador. Isso foi realmente... Porque tem uma coisa, né? O Flamengo... Ele teve... Eu não vou aqui acusar ninguém, não estou aqui para fazer um programa polêmico, nada disso, eu não tenho nada com isso. Mas eu digo que o Flamengo teve uma fase negra. Teve uma fase negra antes de vocês. Eu reputo a você essa fase, porque você e mais uns 15 empresários e gente, muito mais pessoas, interessadas em ajudar o Flamengo, não é isso? Beto, é o seguinte, o Flamengo hoje, ele vive de gestão e não mais de pessoas. O Flamengo está no trilho, a gestão do Flamengo é uma gestão profissional. Você falou em 2004, 2004 era uma era que vinha de uma turbulência muito grande, o Flamengo, e realmente eu fui incisivo na gestão do Márcio Braga, onde eu consegui a liberação da CND e daí propiciou que o Flamengo recebesse a Petrobras e sanasse lá os seus problemas com seus funcionários. E agora,
agora, falando dessa gestão atual, nós conseguimos organizar uma gestão de orçamento, uma gestão profissional. O Flamengo hoje tem um orçamento, o orçamento do Flamengo hoje é 400 milhões de reais, onde a gente consegue gerir os funcionários, os jogadores e também as dívidas. Estamos pagando a dívida do passado, que é em torno hoje de uns 400 milhões de reais. Eu estou recebendo uma informação aqui no ponto aqui. Quem, diretor? Ó, parece que tem uma sonora de alguém falando que ajudou muito nisso. Escuta aí. É o seguinte, isso é projeto. Eu ajudei o Flamengo a fazer esse projeto. Isso é uma questão de projeto. O Luxemburgo ajudou nesse projeto? Não, o Luxemburgo é um excelente técnico, né? Mas ele veio de uma outra formação. Como é que eles ajudam? Como é que eles ajudam? Quem ajudou nesse projeto foram empresários que chegaram e vieram com conceito profissional e algumas pessoas do clube que apoiaram isso, inclusive eu. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Quando você fala, o Tite uma vez falou, aqui no Florida Cup, o Florida Cup parece que vai ser proibido agora pelo Trump. Ele já escreveu lá que vai ser proibido, porque veio mais pessoas no Florida Cup do que na posse dele. Ele vai proibir. E é o seguinte, eu quero saber de você. Quando o Tite uma vez falou na Florida Cup do ano retrasado, o futebol nas 4 linhas é uma coisa, fora das 4 linhas é uma porcaria. Não é pra menino, porcaria foi eu que coloquei. Não é pra menino, é verdade isso. Eu acho que... Ou tem que caminhar junto, um bom time com uma boa gestão? Lógico que tem que caminhar junto. E diretoria não ganha jogo, mas perde. Então você tem que ter diretores conscientes, tem que ter diretores com assertivas. O Flamengo hoje tem isso. Você, se eu não me engano, você é sócio do Flamengo desde 2002. Isso, verdade. O torcedor, o grau mais alto do torcedor, na sua opinião, é a presidência ou a vice-presidência ou a diretoria de um clube? Eu acho que... vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu, como torcedor e não tendo a condição técnica de ser um bom jogador, sempre fui um jogador mediano, eu queria ajudar o Flamengo de alguma forma. Que pena que você não me conheceu, eu podia te ajudar. E a forma seria realmente como dirigente. Então, eu estou preparado para, de porteiro a presidente, o que for necessário para servir o meu clube. Eu vou tentar fazer uma pergunta sem ser indelicado, pelo amor de Deus. Dá dinheiro ser dirigente de clube? Olha, evidentemente, o dirigente que está lá para servir seu clube de forma honesta, sincera, não pode pensar em estar lá para fazer negócio. Isso persiste em um passado que, evidentemente, os clubes têm cada vez mais rechaçar e não deixar que isso aconteça. Não é para dar dinheiro, é para dar amor a seu clube. É tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Porque tem um monte de clube, eu não vou, obviamente, que depois desse banho de gestão que o Flamengo está dando nos últimos anos, a gente tem que tirar o Flamengo desse bolo que era o futebol carioca na época do caixa d'água. Que aquilo era um negócio maluco. Era o samba do crioulo doido mesmo. Eurico Miranda, me perdoe, Eurico Miranda e outros dirigentes. Aquilo era o samba do crioulo doido. Era praticamente um clube fechado deles, que só eles podiam brincar, só eles podiam ganhar dinheiro. E pelo jeito, isso acabou, ou está acabando. Isso graças ao Flamengo? O Flamengo briga sempre contra os maus dirigentes, né? Mas, infelizmente, ainda existe, né? E a gente tem que realmente, cada vez mais, tentar modificar o esporte, porque o Brasil está mudando, né? E o esporte tem que vir junto. O melhor clube, o melhor time do Flamengo, na sua opinião? O de 81. Né? O de 81. E dá para, evidentemente, escalar aqui sem problema. Quem era? Marinho, Moser. No gol era o... Raul. Né? Raul. Leandro e Júnior, tá? Adílio, Andrade e Zico. Né? Tita e Lico. O Capacete, uma vez, o Júnior, e o Nunes. O Nunes. Leovegildo Júnior. Presta bem atenção, meus amigos. O nome do Júnior, para quem não sabe, é Leovegildo. É lógico, você tem que chamar o cara de Júnior, você tem que arrumar um apelido pro nome dele. Meu grande amigo, Júnior, um abraço. Meu também. Um cara que me ensinou muito de televisão, inclusive, nós fizemos muito televisão juntos.
O Júnior uma vez disse assim, um cara perguntou para ele se ele estava velho. Ele falou assim, pro futebol, você não acha que você tá velho pro futebol? O Júnior falou assim, eu tô, mas você joga bola? O repórter falou, jogo. Então, a diferença da gente é que você joga no campinho perto da sua casa e eu jogo no Maracanã. Isso entrou para a história, essa frase. Ainda, dentro dessa nossa conversa, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes do mundo. Em número de torcida, se não o primeiro. O número de torcida é o primeiro do mundo. No mundo é o primeiro, 40 milhões de torcedores. No mundo. O segundo é o Chivas, do México, depois vem o América e quarto o Corinthians. O Flamengo com 11 milhões a mais de torcedores que o Corinthians, que é o quarto do Brasil, e o segundo do Brasil. Eu vou parar aí, diretor. Não para não, isso é verdade. Agora vem cá, então eu vou dar uma cutucada com muita cautela nessa pergunta. Pô, vem cá, sem entrar em detalhes de quem pegou, quem roubou, quem fez isso, quem fez aquilo. Pô, nós temos um patrimônio histórico mundial chamado Maracanã. O maior estádio do Brasil, que era para ser o maior do mundo, tranquilamente, se não tivessem roubado tanto nesse último projeto. Era para continuar sendo o maior do mundo. Mas meteram a mão nesse projeto aí. Enfim, o Flamengo é o maior do mundo, de torcida. E o Maracanã, mas por que o Flamengo não assume o Maracanã? Para tirar o Maracanã dessa draga que ele está. Beto, o Flamengo vive sem o Maracanã. Porque o Flamengo tem torcida no Brasil e no mundo. O Maracanã não vive sem o Flamengo. É um absurdo. É uma aberração. É um absurdo que os governos fazem, entregando a entidades outras que não seja a gestão do clube. O Flamengo está preparado para assumir o Maracanã, o Flamengo quer assumir o Maracanã. Mas nós estamos tentando que isso aconteça. E para o esporte, é o Flamengo que tem que gerir. Uma vez um jornalista disse que dentre as coisas mais importantes, o futebol é a coisa menos importante. Ou é a coisa mais importante dentro das coisas menos importantes. O futebol movimenta quantos milhões no Rio de Janeiro hoje? Não, eu posso falar do Flamengo. Mas o orçamento mas do Flamengo, por aí a gente consegue tomar... O orçamento do Flamengo é 400 milhões. É o maior orçamento hoje. Talvez perca um pouco do Palmeiras, mas com uma gestão diferente, porque tem lá a Secrisa, que é uma apaixonada, uma torcedora. O Flamengo agora fez um patrocínio gigantesco com o Carabao, entendeu? E vai proporcionalmente daqui a pouco igualar e até passar o Palmeiras. E o Tim Maia, num show que ele foi, nesse ele foi mesmo. Ele cantou o hino do Flamengo, eu me lembro muito bem. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo eu sempre hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Por que eu cantei isso? Porque o Flamengo é o clube de regatas. Flamengo se profissionalizou ou se especializou também em esportes aquáticos e tem um time. Vocês conseguem gerar, conseguem administrar o futebol e outros esportes, como o basquete do Flamengo, que foi muito forte uma época. 5 vezes campeão brasileiro e o último campeão brasileiro. 4 vezes consecutivas. 4 anos o Flamengo é campeão brasileiro. Isso é um modelo de negócio para outros clubes? Veja só, o Flamengo gere os seus esportes como centro de negócio. Então, o esporte tem que ser superavitário. E o basquete é superavitário, pega patrocínio, pega projetos incentivados, e é dessa forma que o Flamengo tenta gerir os seus esportes, não o futebol, que o futebol é superavitário, com certeza. Ninguém vai falar nada, prometo que eu não vou falar nada para ninguém. Você é candidato para a presidência do Flamengo? Olha, eu não sou candidato a presidente do Flamengo, porque ninguém pode ser candidato de si próprio, tá? Evidentemente, como eu falei desde o início, eu estou preparado para ser porteiro, para servir meu clube em qualquer instância que ele precise. Isso é amor. Isso é amor, isso é amor. É inexplicável. Aliás, o amor é inexplicável. Flamengo é um negócio muito louco. Assim como todos os outros clubes, quando o cara tem amor pelo clube... Eu trabalho com futebol há 30 anos
E eu tenho um amor tremendo pelo futebol. Eu já não sei, eu já fiz tantos personagens para cada time, que eu já não sei mais que time eu torço, para falar a verdade. Eu acho que a relação de amor ela é verdadeira mesmo. Agora me diz uma coisa. Dá para ganhar dinheiro no futebol? O cara mal intencionado ganha dinheiro. Tem gente mal intencionada no futebol ainda? Olha, é evidente... Não estou dizendo no Flamengo. Não estou falando no Flamengo não tem mais espaço para isso. Não tem espaço, tá? As pessoas são sérias, entendeu? Mas no futebol brasileiro, infelizmente, como em tudo na vida, tem sempre aqueles que querem se logopletar. E para esses, cada vez mais o espaço tem que ser diminuído e as pessoas têm que serem mais proativas no sentido de repelir que isso possa acontecer em qualquer clube do Brasil. No Flamengo não tem espaço para isso. Eu vou entrar num assunto agora no finalzinho. Não sei se vai ser dividido em blocos. Não? Vai ser dividido em blocos. Então eu vou dar uma paradinha agora e a gente vai voltar já com o segundo bloco dessa entrevista. E eu vou fazer perguntas agora, vamos para coisa mais... Eu quero saber o que ele está fazendo aqui em Orlando, aonde ele está gastando a grana dele, porque eu estou de olho na carteira dele. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua audiência aqui na CBTV e dizer que eu estou tendo um prazer imenso de fazer esse programa. Muitíssimo obrigado pelos page views, obrigado pelas mensagens, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o nosso canal. É um prazer muito grande estar com vocês. E obrigado ao PH, ao Cláudio, ao Ricardo e a todo mundo que me convidou para fazer esta bagaça. E eu volto aqui com o Maurício e pergunto uma coisa para você, Maurício. Vamos falar de embaixada do Flamengo. O Flamengo tem embaixada em quantos lugares do mundo? O Flamengo tem embaixadas, são 90 embaixadas e 50 consulados. É um projeto que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, juntamente com o Daniel, vice-presidente de marketing, com o Bruno e com o CEO do Flamengo, Fred Luiz, me deixam tocar junto. Então, e tenho visitado, inclusive estou aqui em Orlando para visitar o nosso embaixador de Orlando. Essa aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de uma das embaixadas nossas, que tem sua camisa e é o nosso representante de Orlando. O de Orlando é o Marcos, tá? Tá. Essa aqui eu mostrei, é uma outra embaixada, é a embaixada de Resende, tá? De Rio Bonito, tá? Embaixada de Rio Bonito, que desenvolve esse trabalho de embaixador, de representante do Flamengo. Existe um projeto social que o Flamengo hoje está unificando, então vai ter, por exemplo, a campanha do agasalho vai ser mundial, entendeu? Naquela data o Flamengo vai e cada vez mais olhando para o próximo, porque eu acho que a marca tem que estar interligada a essa parte social. Não se compreende hoje você não olhar o próximo e não tentar sempre fazer o seu melhor para o próximo, e o Flamengo também se preocupa nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maurício. Quem é o responsável por coisas, por exemplo... Eu fui fazer um show em Belém uma vez e eu brinquei com a plateia, perguntei o time da plateia. Quando eu perguntei quem é flamenguista, porra, veio abaixo o negócio. Quem é o grande responsável por esse marketing do Flamengo em outros estados, por exemplo? Não, somos nós. Nós fazemos a coisa acontecer do Rio de Janeiro, dando auxílio e dando a condição de desenvolver essa unificação. Ou seja, os nossos embaixadores, os nossos cônsules, eles promovem os jogos, o local para assistir junto, essa unidade. O Flamengo é um time do Brasil inteiro. O Flamengo é a 5ª maior torcida de São Paulo. O Flamengo tem torcedor no Brasil, do Iapoque ao Chuí, só tem rubro-negro, graças a Deus. São 40 milhões de torcedores. Como é essa mágica? Quem fez essa mágica? Não é mágica, entendeu? Primeiro porque nós tivemos aí 10 anos de Desculpa te interromper. Em 1970, era moda ser flamenguista. Não sei se você lembra disso. Continua a moda, Beto. O Flamengo não sai de moda. A moda é o seguinte... O rubro-negro, ele tem paixão, tem amor. Corintiano, cara, entendeu? Eu ouvi isso. Os corintianos teve uma época... Eles têm muito respeito pelo Corinthians. Teve uma época que são 11 milhões a menos, Beto. Você sabe que teve uma época em 1978, até 1978, quando o futebol não tinha essa briga de torcida, essa coisa, que tinha uma torcida irmã do Corinthians dentro do Flamengo. Verdade, existe uma conexão
entre Flamengo e Corinthians, entendeu? São 2 times de massa, entendeu? E vai funilar. Vai ser... Você acha que volta essa época? Acho que tem que voltar, porque não se compreende mais violência nos esportes. As torcidas têm que ser co-irmãs. A briga tem que ser no campo e não fora do campo. Pô, legal isso. Olha, e aí, me fala um pouquinho de Orlando, tá gostoso? Você veio passear, trouxe a família? Todo ano. O Mickey, por exemplo, não pode mais olhar pra minha cara. Quando ele me vê no parque, ele dá tchau pra todo mundo. E de novo você. Mas, Roberto, o meu problema não é com o Mickey, o meu problema é com o Pateta, porque ainda tem muitos patetas no Brasil, e todas as vezes que eu olho para um pateta, eu me lembro de um lá no Brasil, aí não dá. Me fala uma coisa, o empresário de jogador ainda é um empecilho numa diretoria? Eu acho que não tem empecilho, o empresário vai... Os caras são malos, tem cara que é malo. Mas eu sei que você não pode falar, mas tem cara que é malo. Tem cara que é o seguinte, deixa eu contar para vocês que é o seguinte, o jogador tá mal pra chuchu, aí o cara inventa na imprensa que ele foi cogitado pelo Real Madrid. Só pra quê? Pra pedir aumento pra diretoria. Isso é uma coisa factível, é uma coisa que deveria... faz parte da negociação, tudo bem, eu até entendo. Mas é mala isso, pô. Ainda mais no momento que vive hoje o futebol. Mas na medida que você cria regras profissionais, você meio que enquadra isso. E o empresário vai ter a vida inteira, Beto. Não dá pra fugir disso. Você acha nem se mudar a Lei Pelé? Porque, por exemplo, eu sou da opinião de que o clube deveria ser o dono do passe do jogador e acabou. Você quer jogar futebol? Você vai entrar aqui, você vai fazer um contrato comigo. A base, Maurício, a base sempre serviu para isso. Você é da época dos olheiros, pô. Sem dúvida, mas existe olheiro até hoje no futebol e tem que existir. O Flamengo, nessas 90 embaixadas... Sim, mas o cara já não olha mais pro jogador. Faz celeiro os jogadores entram e vêm pro clube de baixo. A Lei Pelé, infelizmente, trouxe um desserviço, porque abriu muito esse leque e hoje o jogador, ele sai e não fica tanto tempo como ficou a geração do Zico no clube. Olha, só quero dizer uma coisa, que o problema da Lei Pelé não é minha, entende? Eles que mudaram em Brasília. Não bota a culpa em mim, hein? Aí, outro dia eu estava conversando com o Pelé, no rádio, no nosso programa, no Na Geral, e ele disse exatamente isso. A lei foi mudada, mas aí não muda a minha pergunta. Você acha que o clube não deveria... Porque tem olheiro, mas o olheiro quando ele chega... Olha aquele moleque que tem 5 anos de idade, olha aquele moleque que talento. Já tem empresário, 5 anos de idade. Existe alguma forma do clube captar esse jogador, preparar esse jogador na sua base e falar... Você é nosso, não precisa de empresário? O clube tem condições monetárias de manter esse moleque dos 10 anos até os 18 anos? Mas é o clube que mantém, Beto. É o clube que mantém, a infraestrutura está lá. O Flamengo hoje... Pô, então para que o empresário? O Flamengo hoje tem um centro de referência hoje que é nacional, entendeu? Talvez seja a melhor estrutura hoje de CT do Brasil, entendeu? E o Flamengo está criando uma geração espetacular. Nós temos aí o Paquetá, nós temos vários garotos surgindo, entendeu? O Safra que vai nos dar muita alegria, muita alegria. Pode escrever o que eu estou falando. Eu espero sim. O Flamengo está gerando e vai gerar novos jogadores dentro desse projeto. E as embaixadas vão ser um núcleo de captação para isso. Também? Também. Foi criado até... Quer dizer que eu posso, se eu descobrir um moleque, eu posso mandar para o Flamengo? Lógico. Isso foi algo que eu contribuí para esse projeto do Marques do Flamengo, criando essa condição das embaixadas serem celeiros. O Flamengo hoje tem poucos olheiros, entendeu? E esses olheiros, eles viajam ao Brasil com peneiras ao longo do Brasil, detectando talentos para o Flamengo. E eu quero aumentar o número de olheiros. A Liga do Futebol Americano é uma liga, na minha opinião, futebolisticamente falando, uma liga fraca, muito bem organizada, muito bem gerida, muito bem fundamentada dentro das suas peças, mas eu vejo o nível do futebol americano ainda muito aquém do que ele deveria estar. O futebol americano, o soccer, o nosso soccer aqui, é muito ruim. Vocês têm alguma intenção, o Flamengo tem algum projeto de ajudar a desenvolver esse futebol aqui nos Estados Unidos? Lógico que interessa, né? Na minha estada aqui, eu vou procurar, inclusive, contatos para a gente conversar sobre isso, né?
O Flamengo tem que estar olhando o ponto futuro. E os Estados Unidos é um mercado de ponto futuro. Sem dúvida, até porque saiu uma pesquisa que esse ano, os Estados Unidos saíram totalmente da crise. Maurício, muitíssimo obrigado pela tua visita, muitíssimo obrigado pela tua presença. Isso foi um programa imposto pelo nosso senhor, que é flamenguista. É nada, eu fiz com o maior prazer, muitíssimo obrigado. Eu queria terminar... Um passeio para você, para sua família, e pode falar. Eu queria terminar, Beto, blindando esse programa, que é o primeiro, e com um brinde, com uma caneca toda especial. Obrigado, Cláudio, por esse presente aqui, essa caneca do Flamengo e da Fla Orlando. Abraço a todos, saudações rubro-negras, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Maurício. Obrigado a você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo A Hora do Beto Hora. É um programa que vai ser mais ou menos essa bagunça, mas é uma bagunça legal. Tchau, vejo você. Mesmo contrariando todos os psicólogos que insistiram em mantê-lo numa camisa de força em total reclusão, está no ar o programa A Hora do Beto Hora. Que amei, será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis. Obrigado, Marcinho, obrigado a todo mundo, obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio da sua audiência, você aí de casa. Muitíssimo, estamos preparados para mais um programa A Hora do Beto Hora. E é o seguinte, eu li na internet essa semana que uma professora do interior da Bahia pediu para que os alunos, numa lição de casa, trouxessem escrito no outro dia qual era o bicho mais nojento do mundo. Por incrível que pareça, 70% das crianças, eles não combinaram nada, absolutamente nada, no outro dia a professora foi ver, 70% das crianças escreveram o seguinte: o bicho mais nojento do mundo é o político. A barata ficou em segundo lugar e outros insetos em terceiro lugar. Eu fiquei morrendo de dó, sinceramente, porque não é justo para os pobres insetos se misturarem com esse tipo de gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ensinar isso para as crianças. É muito importante você de casa, a gente ensinar isso, que a gente não deve generalizar. Isso é uma coisa que a gente tem a responsabilidade, todo dia, de ensinar para as crianças que a gente não deve generalizar, porque nem todos os insetos são ruins. Marcinho, obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. E vamos lá. Eu vou convidar uma pessoa para subir no palco aqui comigo, para bater um papo comigo, uma pessoa muito legal, muito conhecida aqui em Orlando. Ele é tão conhecido aqui em Orlando que outro dia eu mostrei para um priminho meu que mora em São Paulo uma foto dele e do Mickey. Ele olhou e falou assim: esse das orelhonas eu não conheço, mas esse aqui é o Pastor Nassif. Então, por favor, Pastor Nassif, vem pra cá! Entra na minha casa. Obrigado. Engraçado que a gente combinou que eu não ia apresentar ele como pastor, e sim como professor, mas você vê que a força do hábito é tão grande que... Vamos lá, vamos nessa é assim mesmo. E, pô, maravilhoso. Tua presença, obrigado, por favor. Obrigado pela tua presença aqui. Porque além do trabalho, o trabalho religioso que você exerce,
na Igreja Batista. Você é professor também. Sim. Você é professor do quê? Eu sou professor na área de aconselhamento e teologia numa universidade aqui e também professor de capelania clínica hospitalar. Capelania clínica hospitalar. A profissão de capelão é uma profissão reconhecida aqui nos Estados Unidos. Você pode ser contratado, por exemplo, por um hospital, por um departamento de polícia, para veteranos de guerra, para hospices, que é aqueles hospitais onde as pessoas estão para morrer, e você vai atender essas pessoas e você é contratado pelo hospital como funcionário. Então eu capacito pessoas a se tornarem capelães. Bom, interessante isso. No Brasil há uma diferença grande. No Brasil, o capelão geralmente é um religioso que é voluntário dentro de um hospital e, às vezes, pago por sua igreja. No Brasil não existe a profissão de capelão, aqui existe. Você está há quanto tempo aqui em Orlando, Em Nassif? Orlando, 4 anos e 5 meses. Você é de onde? Eu sou natural de São Paulo, vivi 7 anos em Curitiba antes de mudar para os Estados Unidos, passei quase 11 anos em Boston e agora estou aqui em Orlando. Agora me fala uma coisa. Você, além de tudo, você faz muita coisa, né? O que você faz além disso? Você tem tempo para alguma coisa? Eu produzo pequenos vídeos inspiracionais, motivacionais, diariamente. Eu tenho um canal no YouTube, chama 2 Minutos com o Nassif, e a ideia é inspirar, motivar as pessoas. E faço palestras motivacionais também. O que você aborda, além, você aborda fatos religiosos, não? Nas palestras? Não. Eu trabalho com a pessoa. A ideia é o seguinte, a maioria das pessoas dizem assim, se eu tivesse ter, eu faria fazer, e então eu seria feliz, por exemplo. E eu tento dizer para as pessoas que assim não funciona. Eu conheço muita gente que tem e não faz nada. Tenho muita gente que tem e faz errado. Tenho muita gente que tem e faz e não é feliz. É o contrário. Primeiro você precisa ser feliz. Depois você faz, aí você tem. E então eu tento ensinar isso nessas palestras. Desculpa eu te interromper. Você acha que o ser humano hoje, ele está despreparado para o que acontece atualmente? Totalmente. Eu, por exemplo, não entendo nada de computador. Aí minha filha de 11 anos chegou, é assim que faz, papai. E tinha gente perto. Eu morri de vergonha com esse negócio. Bom, você tem uma filha de 11 anos. Eu tenho um menino de 31 que tem síndrome de Down e me ensina a mexer no computador. No computador? Exato. De maneira que eu e você não estamos bem. Eu acho que era melhor a gente bater esse papo lá dentro, né? Nassif, então me responde. Então você acha que o ser humano, por mais que ele se preparou, por mais que ele evoluiu, eu acho que as coisas aconteceram muito rápidas. E não é isso. As pessoas são preparadas para serem produtivas, mas elas não são treinadas em autoconhecer-se. Todos nós temos, por exemplo, crianças emocionais dentro de nós que não amadureceram, e nós percebemos na hora de uma crise, de um problema, as reações infantis de um adulto, por exemplo. Nós não fomos treinados para nos conhecer em termos de traços de personalidade. Quando eu sei qual é a personalidade que eu tenho, eu posso começar a entender por que eu sou assim, por que eu entendo assim, por que eu avalio assim, por que eu estou reagindo assim. Você é psicólogo também? Eu sou conselheiro clínico. Conselheiro é quase um psicólogo. Estudo psicologia e psiquiatria. É um psicólogo com roupa de domingo, é isso? Aqui nos Estados Unidos existe uma profissão chamada aconselhamento clínico, Clinical Counseling, que se você faz a universidade, bacharel, mestrado, depois do seu doutorado, você pode fazer 2 anos de residência médica para até receitar um remédio. Então, é um trabalho de psicologia com psiquiatria, mas aqui se chama counseling. Clinical Counseling. Eu tenho esse degree. Então, vamos voltar lá à preparação do ser humano, porque eu aprendi isso na faculdade, de que a personalidade, a palavra persona, vem de máscaras usadas na Roma antiga, que é na atuação de peças. Então, eles usavam aquelas máscaras com aqueles narigões, aquela coisa. E daquilo saiu a palavra personalidade. Exato. A máscara era a persona e o que usava a máscara era o hipócrita, que era o nome do ator. Exatamente, o hipócrita, exatamente. Hoje a gente usa para outras coisas isso. Agora mesmo você chamou as baratas de hipócrita. Mas aí é que está. A personalidade, quando você trabalha, quando você lida e trabalha com a personalidade do caboclo, que hoje não está preparado para a atualidade. Você acha que
é mais difícil? Deixa eu te falar uma coisa. A psicologia trabalha tirando pessoas de buracos existenciais e trazendo-as para o nível da rua, para a normalidade da vida. Um coaching, por exemplo, leva a pessoa do nível da rua para a cobertura. Então, o que eu quero dizer? Quando você trabalha com o ser humano e o ajuda a entender os diferentes traços de personalidade e por explicar as essências de cada traço de personalidade e as ramificações desses traços de personalidade, e o sujeito se identifica ali, ele passa a perceber por que ele viu como viu e fez como fez. E isso já dá um avanço enorme nos relacionamentos dele com outras pessoas. E durante esse período todo que você vem trabalhando e preparando as pessoas, você tem visto resultados efetivos no seu plantio? Lógico, e rápidos. Você pode me ajudar? E rápidos, então? E rápidos. Por exemplo, pessoas como apresentadores de tal pessoas show. Como, eu não posso dizer o nome, mas pessoas que são extremamente extrovertidas, é um traço de personalidade, extrovertido. Os extrovertidos são pessoas, por exemplo, que precisam ser validados o tempo todo. Eles precisam de validação, eles precisam o tempo todo que alguém bata nas costas e diga parabéns, você está bonito, você fez. Entendeu, PH? Você entendeu, PH? É isso. Claudião, você entendeu, Claudião? É assim que funciona. Então, só que, por exemplo, o extrovertido, quando ele não recebe um elogio, ele perde a energia de vida. Então, faz de conta que tem um extrovertido aqui que eu sei que ele está ocupado hoje. E eu vou para uma festa, eu não vou convidá-lo porque eu sei que ele está ocupado. 5 anos depois, ele descobriu que naquele dia eu não o convidei, mesmo sabendo que ele não iria, ele mesmo sabendo que não iria, ele fica triste porque ele se sentiu rejeitado. Esse é o auto-extrovertido. Agora, deixa eu te dizer... E você reconhece a cada um, quando você está numa palestra, por exemplo, nós estamos aqui no meio de pessoas maravilhosas, e você consegue detectar em cada um o problema de cada um? Depois de conversar um pouquinho, eu chego bem perto. Então vamos parar com esse papo já, porque daqui a pouco ele vai ver... Não, tô brincando. Nassif, eu vou pedir um segundinho da sua atenção. Nós vamos para o comercial e a gente volta já já. Marcinho, manda bala. Olha nós outra vez. Marcinho, você pegou aquela música do João Nogueira que eu amo, cara? Nascido no subúrbio, nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sorrir ao fim do dia, me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorrir parecia mesmo ser feliz. E vida boa, quanto tempo faz que felicidade. Ai, que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai. Você viu essa canja? Quem assistiu essa canja, assistiu. Quem não assistiu, estamos de volta com o programa A Hora do Beto Hora, com essa entrevista maravilhosa, e a gente está descobrindo coisas fantásticas e eu estou muito curioso com isso. A gente estava falando de você detectar em cada um a personalidade e o que o cara precisa lapidar nele. Lógico, quando você se conhece, a primeira coisa importante é se conhecer. Quando você tem uma noção, não é colocar pessoas em caixinhas. Por exemplo, existem 9 traços de personalidade. Depois eu conto a história, se der tempo, disso, onde foi descoberto. Tem 9 traços. Fala, você está colocando as pessoas em caixinhas. Não, não, não. Eu estou mostrando que elas estão em caixinhas e quero que elas saiam dessas caixinhas. Porque quando você se conhece, você é livre. Tem uma expressão na Bíblia... É muito comum a pessoa sair do armário, da caixinha... Mas o da caixinha é importante.
Porque tem muita gente fora do armário e dentro do armário que também estão nas suas caixinhas. Mas Dentro do armário e dentro da caixinha. Exatamente. Deixe-me dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus disse uma vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade sobre você mesmo é libertador. Depois, conhecendo a verdade sobre as pessoas do seu entorno, dos seus companheiros de trabalho, de clube ou de casa, fica muito melhor o relacionamento, porque você aprende que botões você pode apertar e não apertar. A gente está falando desse negócio da caixinha, do ser humano. Eu aprendi, por exemplo, que a caixinha, o homem tem uma caixinha só no cérebro. A mulher tem 480 caixinhas. E ela fala de 10 ao mesmo tempo. Não, ela fala 10 assuntos ao mesmo tempo, consegue dar conta dos 10 assuntos. Eu não consigo mascar o chiclete e colocar ré ao mesmo tempo. Eu sou incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma qualidade do homem naturalmente ou é um defeito só meu? Nós temos que separar... Eu vou aproveitar para fazer essa... Eu estou sem grana para fazer uma consulta. Temos que separar homem e mulher. Todos os homens, todas as mulheres têm traços de personalidades diferentes, que desembocam de maneiras diferentes por causa da sua história de vida, por causa do seu background familiar, por causa dessas coisas todas. Nós todos temos algum traço mais evidente de personalidade, que é a compulsão com a qual você reage todas as vezes. Esse é o seu traço principal de personalidade. Agora, há diferenças entre homens e mulheres? Há, porque homens são mais diretos, mulheres são mais amplas no visual, elas conseguem, então, dirigir carro à marcha, trocar a fralda do neném atrás, fazer maquiagem, mandar texto no WhatsApp. Elas são capazes. E não bater o carro. Essa parte eu não lembrei. Provavelmente o carro parado, né? Ela está estacionada e ela faz carro isso. Parado. Mas então é gostoso. Por exemplo, as personalidades todas têm traços elevados e traços baixos. Por exemplo, o extrovertido, auto-extrovertido, ele tem traços maravilhosos, como encantar as pessoas, animar festas, todo mundo gosta dele, amoroso, abraçador, ele transforma ambientes positivamente. Negativamente, se ele não tem a validação das pessoas que ele julga importante, ele pode cair lá embaixo na luxúria. Por exemplo, o analítico, a pessoa que é altamente analítica, ela é uma pessoa que está muito preocupada com todos os detalhes, ela é perfeccionista. E o perfeccionista, ele tem um extremo negativo, sabe qual é? Ira. Ele não tem dó nem dele mesmo, quanto mais dos outros. Por exemplo... Ô, Nassif, eu tenho visto ultimamente um traço de personalidade que eu não vi há muito tempo. E atualmente eu tenho visto mais isso. Ah, vem bomba. Não é verdade. Não sei se você conhece alguém assim na sua família. Na minha tem uns 400. O cara que é assim, por exemplo, eu sei aonde tem o melhor restaurante do mundo, eu sei quem é o melhor médico do mundo. Isso aí não presta. É o manipulador, é um traço de personalidade. Tem até uma história de um primo meu que chegou para mim um dia e falou assim, eu estava feliz que eu tinha comprado uma terrinha para minha mãe, e falei para ele assim, olha, a chacrinha que eu comprei para minha mãe é tão grande que... Não, ele falou para mim. Primeiro ele falou, comprei uma fazenda enorme que eu monto no meu cavalo às 7 horas da manhã, quando é meio-dia, eu não cheguei na metade da fazenda. Uau. Falei, pô... Aí eu falei, eu vou competir, mas a chácara da minha mãe é pequenininha. E aí eu falei para ele assim, eu comprei uma chácara para minha mãe também, e se eu pegar meu jipe às 4 horas da manhã e sair em linha reta, quando der 4 horas da tarde, eu não cheguei na metade da fazenda. Ele olhou para mim e falou, já tive um jipe desse, é uma porcaria. E é engraçado que eu vejo que, ultimamente, as pessoas têm se defendido muito nesse sentido de eu tenho o melhor chefe de cozinha é o meu amigo, o melhor médico é o meu amigo. Por que isso? Por causa do ambiente onde ele nasceu, a educação dele. Nós somos vítimas dos nossos pais, que foram vítimas dos nossos pais, que foram dos pais dele, que foram vítimas dos nossos bisavós e tataravós. Nós somos herança de 6 gerações
atrás de nós do papai e da mamãe. Esse ambiente cultural, essa cosmovisão, essa maneira de ser, vem para os nossos filhos e vai se perpetuar nos nossos filhos até a 5ª geração. Eu não posso mudar o que aconteceu no meu passado, mas eu posso descobri-lo, descobrir quem eu sou e mudar o que vai acontecer no meu futuro. E o que você pode, por exemplo, Nassif, ensinar para quem está vendo a gente, que está em todos os pontos do mundo, da galáxia, enfim, qual o exercício prático que você deve fazer para se autoconhecer? O autoconhecimento. Então, que eu tenho ouvido muito falar do cara vender livro como de autoconhecimento. Porra, eu não entendo esse negócio de autoconhecimento. O cara está vendendo, conheça... eu não consigo compreender isso. Esse negócio só dá dinheiro para ele. O autoconhecimento... Eu acho que é muito melhor conhecimento do alto do que autoconhecimento. Eu acho que o primeiro grande passo na vida de um ser humano é reconhecer: há um Deus e Ele me criou. A Bíblia Sagrada diz que Deus... Mesmo para os céticos, você diz isso? Mesmo para os céticos? Mesmo para os céticos. A Bíblia diz que quando eu era uma substância ainda informe no ventre de minha mãe, Deus me conheceu e me entreteceu de maneira maravilhosa e determinou os meus dias. Quando eu olho para cima, eu posso ter uma melhor imagem de mim mesmo. Cada vez que eu vou para a Bíblia tentando conhecê-lo, eu me conheço melhor. O cético, se ele não crê em absoluto em Deus, ele tem no mínimo que se autoconhecer. Saber por que ele é assim, por que ele visualiza e avalia e reage do jeito que o faz. Quando ele tem uma noção um pouco mais clara de quem ele é, a vida fica melhor. Então, mas como é que o cara se exercita para isso? O cara que está longe não pode ter o contato com você agora, não pode na sua palestra, que eu espero... Você tem telefone para quem está longe? Tem. Passa o telefone para quem quer assistir a sua palestra. 617-908-5966. 617-908-5966. Tá. Então agora ensina para ele. Como é que você... Ensina para mim também. Hoje, graças a Deus, o acesso à informação é vasto e rápido. Com 2 cliques você tem boa e má informação. Mas vai buscar informação, por exemplo, de o que é o Enegrama, que são os 9 traços de personalidade. Você tem livros de 1000 páginas e livros de 100 páginas que pode te dar uma boa visão a esse respeito, por exemplo. Procura saber se existem testes onde você pode avaliar a sua personalidade. Hoje nós temos ferramentas bastante precisas de que se o sujeito responde 20 ou 22 questões num papel, só clicando sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, ou de 1 a 5, anota, o computador faz 25 mil cálculos e te dá 20 páginas escritas a seu respeito, que você fala, isso aqui é mágico. Não é possível que sou eu. E é. Então, isso também é utilizado nas empresas, nas grandes empresas, para contratação de funcionários. O Enegrama começou a funcionar com os magos. Você pode fazer um teste com o Marcinho, que até hoje, eu não sei o que o Marcinho está fazendo aqui, cara. Para certas pessoas não funciona. Porque já estão resolvidos. Por exemplo, o Enegrama começou 3.000 anos antes de Jesus com os chamados magos da Babilônia, o atual Irã, Iraque. E isso, por quê? E por que eles eram chamados magos? Eles conversavam um pouco com você e falavam, olha, quer que a tua vida dê certo? Passa a fazer isso, saiba que você é assim, se relaciona dessa maneira. E para eles, naquele tempo, eles eram mágicos, magos. Isso se perdeu ao longo dos anos e foi surgir de novo com os muçulmanos sunitas no Afeganistão a partir do ano 800 da nossa era. Um psiquiatra e psicólogo americano descobriu isso, foi ao Afeganistão, aprendeu tudo sobre Enegrama e trouxe para os Estados Unidos e isso ficou a nível de poucas pessoas por uns 40 anos, até que um colombiano e um chileno descobriram a mesma coisa, foram para lá, estudaram aquilo e começaram a divulgar e treinar pessoas. Hoje, o que você lê de Enegrama é fruto desses caras. E a ideia era, conhece-te a ti mesmo, porque se você se conhece, muita coisa muda em você e de você para com as outras pessoas. Uma dica maravilhosa. Por favor, uma salva de palmas para o professor Nassif. Eu peço licença mais uma vez. A gente volta já com o programa e com mais perguntas para o Nassif. A gente volta já.